Josemar Muniz, que conversa conosco a partir de agora, vai falar sobre a questão do início das aulas e também do transporte escolar. Boa tarde, professor Josemar. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoabo FM, a Luiz Carlos, a Hélio e a todos aqui presentes da Jeremoabo FM. Muito bem. A grande polêmica é, né, o transporte escolar. Qual é a questão? Qual é a situação? Porque o transporte escolar ainda não está sendo disponibilizado para o pessoal do Estado, com muita reclamação. E também depois a gente vai falar da questão do atraso no início do ano letivo. Adalberto, quando nós iniciamos o ano letivo, eu tive uma conversa com Deusdete, né, da necessidade da gente iniciar o ano letivo juntos, porque eu já previa, né, que isso ia acontecer diante da maneira como nós recebemos os ônibus escolares. E temos também a questão do processo licitatório, de uma empresa que estava sendo investigada pela Polícia Federal, que não é nem mais novidades para o pessoal de Jeremoabo. E aí, no dia 17 de fevereiro, inclusive, eu estive com Deusdete, né, na sala, lá para que a gente pudesse alinhar essa questão do transporte escolar. E aí, no dia 17 de fevereiro, eu encaminhei um ofício, né, para o núcleo territorial, mostrando a situação em que estávamos, né, dos ônibus, né, e como tínhamos recebido a frota, né, tudo aqui encaminhei para ele e solicitando para o Estado, né, inclusive no dia 6 de fevereiro, as aulas iniciaram, se eu não me engano, no dia 10 de fevereiro, as aulas do Estado, no dia 6 de fevereiro eu recebi o ofício da diretora e tabulei, né, fiz toda a tabulação de quais eram os transportes que iam ser utilizados pela rede estadual, que, como a gente sabe, que é um número altíssimo de carros que a gente utiliza para o transporte do Estado. E aí, nesse mesmo ofício, eu solicitei, né, para que o Estado pudesse nos ajudar diante da situação dos ônibus que a gente tinha encontrado. Nós solicitamos um ônibus para a região da Água Branca, um micro-ônibus para a região da Sirica, um micro-médio para a região da Baixa dos Quelés, um ônibus grande para a região do Riacho São José, uma van para a região do Espinheiro, um ônibus para a região do Monte Alegre e um carro de passeio para a região do Muriti e Estaleiro. Isso diante do levantamento que nós fizemos. E em contato com Deusdete, assim, não quero assim transferir responsabilidades, mas assim, eu não poderia também assumir uma responsabilidade diante do que eu já tinha dito a ele, né, do que a gente já tinha conversado, da dificuldade que seria a gente tá dando esse transporte para os alunos do Estado. E aí foi argumentado a questão que o atraso ia acarretar na aprendizagem dos alunos, e a gente está vendo que uma parte da população, né, dos alunos do Estado estão tendo aula e a outra parte não está tendo aula. E aí a gente não pode, assim, em parceria, eu acho que o Estado e o município, visto que os alunos são do município, eu acho que a gente tem que ter essa parceria. E eu senti que houve, assim, por parte uma certa sensibilidade nesse sentido de iniciarmos o ano letivo juntos, né? Então, porque essa reposição também seria mais fácil, porque quando a gente iniciasse o município e o Estado, a gente ia fazer toda a reposição do ano letivo, dos dias letivos. E aí, diante dessa situação, nós estamos ainda com dificuldade, né, dessa recuperação desses ônibus escolares. Outra questão assim, que está nos deixando assim, muito preocupado foi justamente a fragilidade que houve da transição. Ontem mesmo eu encaminhei um ofício à secretária Alessandra Teixeira Ferreira, né, a ex-secretária, aliás, e que ela se recusou a assinar, mostrando total falta de sensibilidade para que a gente possa também regularizar a situação do convênio com o PET Bahia, que é o Programa Estadual do Transporte Escolar. Então, quando nós chegamos na secretaria, nós não encontramos, faltou. Estamos precisando prestar conta do exercício 2024, encaminhei o ofício para ela, solicitando apenas os processos de pagamento do mês de outubro, porque na secretaria só tem
até o mês de setembro. Outubro, novembro e dezembro não tem nada de documentação. Então, como o Estado está solicitando essa prestação de conta, eu aproveito essa emissora para pedir à senhora secretária que mande esses documentos. Nós estamos precisando. Então, assim, total insensibilidade. Ela se recusou a assinar, né? Então, mas eu estou aqui vindo ao ar solicitar, implorar ela para que esses alunos possam também, para que a gente possa estar estabelecendo essa parceria com o PET Bahia. Então, assim, o que a gente sente é uma total falta de responsabilidade da gestão anterior, de entender que houve uma eleição em que nosso candidato saiu vitorioso, mas que os serviços precisam dar continuidade. E um dos serviços que precisam dar continuidade é o serviço da educação. Então, desde o início, foi muito difícil. Começou pela transição mal feita, porque faltou documentação. Os inventários, a gente perdeu praticamente quase um mês fazendo levantamento de onde estava cada material. Inclusive, hoje estive no Evaristo, descobri alguns computadores que eram da Secretaria da Educação e foi retirado para dificultar o nosso trabalho. Tivemos muita dificuldade também com a questão do processo seletivo dos diretores, que foi feito de última hora, e ali atrapalhou muito, que os ex-diretores tiveram aquela dificuldade de entregar as chaves. Então, tudo foi dificultoso. E essa dificuldade, ela nos trouxe, assim, problemas que causou problema. Não foi para mim, não. Foi problema para a sociedade, né, para a prestação de serviço. E aí, assim, a gente vem trabalhando nesse sentido. Não, desde quando a gente assumiu, né, essa gestão assumiu, que a gente praticamente não tem finais de semana. Então, esse final de semana mesmo, nós estávamos, né, o chefe de transporte, João Evaldo, juntamente com a equipe, a gente estava na preocupação dos estofados, porque a população precisa entender também que não tínhamos condições nenhuma de transportar os alunos da maneira que eram transportados. Então, nós tínhamos bancos, Adalberto, que estavam, que só tinha mesmo os ferros. Então, nós já estamos providenciando, os estofados já estão sendo feitos, né, dentro de todo um processo legal, licitatório, que infelizmente ou felizmente, nós somos regidos, né, por legislação, e que nós temos que obedecer essa legislação. E é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos descansando, né? Os estofados, né? Toda essa recuperação dos estofados. Alguns ônibus, inclusive, foram leiloados. Nós estamos agora com a frota, era de 21 ônibus, nós estamos com a 22, se eu não me engano, estamos com a frota só de 14 ônibus escolares agora. Mas eles foram leiloados porque não tinha mais condição de recuperação? Porque não tinha mais condições. Então, a gente pesou também a data, né? O período de uso, e a gente percebeu que não dava mais para recuperar. Então, seria melhor, mais vantajoso para a administração leiloar. E com relação à nova empresa que deverá suprir a falta da empresa anterior, como é que está a licitação? Já Pronto, Adalberto. Isso é muito boa pergunta, porque nos traz, assim, uma reflexão que muitas vezes a gente pensa assim, não, vou fazer um processo licitatório do transporte de uma maneira muito simples, mas não é. E aí eu trago, né, até uma responsabilidade também para a população, para os pais dos alunos, da importância da matrícula, porque a gente só consegue organizar o ano letivo a partir de matrículas, a partir de rotas, né? Então, nós tivemos essa dificuldade, inclusive ainda algumas escolas estão assim com matrículas ainda não renovadas. Isso dificulta, porque muitas vezes a gente faz um planejamento e quando chega o início do ano, a gente planeja, por exemplo, uma van, e quando chega no início do ano não é uma van, é um ônibus. E isso dificulta demais. Então, nós tivemos esse período de matrícula, que foi no mês de janeiro. Depois do período de matrícula, nós fizemos todo o levantamento, né, de quais eram as linhas que ia ter aluno, juntamente com esse levantamento da rede estadual. Eu tive que licitar
todas, como nós não sabíamos quais eram até hoje a gente não sabe quais eram as rotas, né, dos amarelinhos, quais são as linhas que eles vão permanecer ou não, porque houve esse desfalque no transporte dos amarelinhos, a gente não sabia. Então nós tivemos que fazer a licitação de todas essas linhas, independente de qual vai ser a rota, e diante disso tivemos que fazer o georreferenciamento, né, onde uma empresa que tivemos que fazer dispensa dessa empresa, para que essa empresa pudesse fazer o georreferenciamento e a partir daí a gente fazer o pedido da licitação de transporte escolar. Então, diante de todo esse trâmite, né, legal, ficou acordado, né, já está publicado em Diário Oficial, que o processo licitatório para o transporte escolar do município vai ser dia 28 de março. E eu precisava dessa data para estabelecer uma data também para nosso início do ano letivo. Então, antes, eu não tinha como determinar, se eu não sabia nem qual seria a data do transporte escolar, né? Então, assim, qual seria... Agora, o que eu quero que as pessoas entendam é que até parece que a gente não está, assim, que é um descaso, mas não é um descaso. O descaso foi da gestão anterior, né? Então não estou aqui, a gente não está aqui também para culpar a gestão anterior, mas para que a população entenda que se a gente tivesse recebido os ônibus em condições de uso, se a secretaria tivesse entregado toda a documentação, se a gente não tivesse passado por todo esse processo que atrasou esse processo licitatório, nós não estaríamos com esses serviços relevantes atrasados. Então, assim, o que eu quero colocar em questão foi essa falta de compromisso da gestão anterior de entender que havia uma continuidade, que esses alunos precisavam ser transportados. E aí, nós temos aí o transporte escolar licitado para o dia 28 de março. Dia 28 de março, mas tem um prazo ainda que vai se aguardar a licitação, tem aquele prazo oficial. Justamente, o prazo oficial e assim, tomara que tudo ocorra, né, dentro das normalidades, porque a gente sabe que uma empresa, a depender, ela pode entrar com recurso. Isso, exatamente. E aí a gente vai ter essa preocupação também, né? Eu já até, inclusive, já em contato com o pessoal do jurídico, para ver qual seria um outro procedimento, caso houvesse esse atraso. Porque, assim, a gente tem uma data limite, né? Inclusive, a gente já fez um calendário, né, prevendo o início da aula no dia 7 de abril, e que se tornaria impossível, praticamente, se a gente não começasse dia 7 de abril. Então, a gente já está planejando, né, um plano B, né, juntamente com a turma do jurídico, caso venha acontecer algum imprevisto em relação a essa licitação de transporte escolar, que eu espero que tudo ocorra na mais plena paz, para que a gente possa estar iniciando o nosso ano letivo no dia 7 de abril. Muito bem. O senhor trouxe aqui um vídeo? Justamente, assim, porque para os ouvintes, né, quem está acompanhando aí pelo YouTube, né, pelas redes sociais, que eles possam analisar e também se sensibilizar da maneira na qual a gente encontrou os ônibus escolares de Jeremoabo. Muito bem, então você percebe ali, né, ônibus sem macaco, sem estepe, sem bateria, isso não é inventado, foram fotos reais, né, de como nós recebemos, aí os bancos como se encontravam. Então são situações assim que deixa, né, quem viu, quem foi lá, quem presenciou, né, esse aí que foi comprado com recursos do precatório, na época, em 2017, esse também. E aí a situação que está os bancos, ó, assim, é uma situação. Quando não tinha problema de banco, Adalberto, tinha problema de mecânico, de bateria, elétrico, entendeu? Então, é uma situação que aí alguém vem e diz assim, mas nós
entregamos, os ônibus estavam rodando até o dia 13, né? E aí, assim, quem fez isso depois do dia 13, a gente não sabe, né? Eu não posso dizer, porque eu não estava na gestão. Agora, essa foi a realidade. Eu gostaria também que, se possível, colocasse a condição da creche da Água Branca. Só para os pais, né? Para os pais sentirem diante aí, ó. Você percebe aí na imagem um cano todo remendado. Você percebe rede elétrica junto à água, onde a qualquer momento as crianças de vocês, né, os filhos de vocês, poderiam passar por um processo até de um incêndio, então, essa é a realidade, não é. Eu só trouxe essa imagem para retratar o perigo que estava os filhos de muitas vezes de alguns pais que estão assim com essa. E eu entendo, porque eu também tenho filho em escola pública, né? Minha filha também está, assim como muitos dos filhos estão aguardando com ansiedade de iniciar a aula. Então eu também estou sofrendo essa pressão em casa, né? Porque ela me pergunta direito: pai, quando é que vai começar? Pai, quando é que vai começar? Então, assim, mas a gente não pode iniciar o ano letivo sem dar ao menos condições mínimas de funcionamento. Então é isso que a gente vem trabalhando, para que a gente possa dar essas condições mínimas de funcionamento. Então, assim, eu até peço desculpa à sociedade, mas eu não poderia também deixar de expor a situação. São várias fotos, vários vídeos que nós tiramos que mostram a realidade. E como eu já vim aqui e já disse, né? Eu estive em um povoado e uma mãe me disse assim: secretário, não deixe, você está fazendo a coisa certa, porque o ano passado o meu filho, se teve 100 dias letivos, foi muito, porque o ônibus quebrava 15 dias, voltava uma semana, quebrava mais 15 dias. Então, se a gente for levar isso em consideração, Adalberto, então, se for contabilizar esses dias letivos que os alunos não tiveram, principalmente em alguns povoados, como Monte Alegre é um exemplo, que o ônibus não funcionava, que aquele quase que não teve aula ali naquela região, e aí o pessoal daquela região sabe que eu não estou mentindo. Então, se a gente for analisar isso, é muito melhor a gente iniciar o ano letivo com a frota, tanto é que no processo licitatório nós exigimos ônibus no máximo estourando até 15 anos. E os outros ônibus, os outros veículos, 10 anos para que a gente possa evitar essa questão de tantos veículos quebrando, né? Então, nós estamos preparando um ano letivo para que a gente possa levar esses alunos de uma forma segura e para que aquelas escolas estejam também preparadas para receber os nossos alunos. Muito bem, secretário. Estamos aqui às ordens, né? Noutra oportunidade, se tiver mais próximo, pode vir aqui. Pronto, justamente. Eu sei que o tempo hoje foi corrido, né? Mas assim, eu pedi, porque já eram muitas reclamações e a gente precisa, assim, tem um momento que a gente precisa, está demais, então a gente vai prestar esclarecimento. Estou à disposição a Jeremab FM, a todos os ouvintes, aos pais dos alunos, para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Muito bem, conversamos com o secretário de Educação, Josemar Muniz. Daqui a pouquinho a gente vai conversar.